A eleição interna para a presidência do PT está marcada para o dia 6 de julho. Para falar sobre a sucessão e cenário político, a gente recebe o deputado federal do PT do Paraná, Zeca Dirceu. Deputado, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan nesta manhã. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês. Nós temos acompanhado o cenário. Conversamos na semana passada, inclusive, com o senador Humberto Costa, que é o presidente interino do partido. E ele falava a respeito da pluralidade de nomes, né, que estão chegando para tentar a presidência do PT. E, além disso, recentemente houve uma informação de que o número de filiados do partido estava crescendo bastante às vésperas dessa eleição. O deputado, essa pluralidade de nomes e também de novos filiados é bom para o partido ou divide a sigla na sua avaliação? Não vejo chance alguma de divisão, de racha, de qualquer contratempo maior. Claro que a disputa, ela ocorre, muitas vezes ela é um pouco mais aguda, mas ela é uma tradição. Se você for recapitular todos os outros processos de eleição, de renovação, de direções no Partido dos Trabalhadores, sempre houve mais de uma candidatura, sempre houve mais de uma chapa. Eu considero isso positivo, isso faz parte do regime democrático intenso que só o PT exercita. Nenhum partido no Brasil permite que o filiado, no voto direto, cada filiado votando, escolha as suas direções municipais, estaduais e principalmente a direção nacional. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, nós temos muito partido que tem dono, tem cacique, que tem lá um soberano que faz o que bem quer, o que bem entende. Na verdade, não é um partido. Então, esse processo democrático, claro, ele tem um custo, né, mas ele é importante, ele é necessário e a disputa é algo muito tranquilo, muito natural. Eu nasci e cresci dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sempre vivi no Paraná, vivo lá até hoje, sou deputado federal pelo Paraná. Meu pai foi para São Paulo, foi um dos fundadores do PT no início da década de 80 e eu, já criança, frequentava lá as reuniões do Diretório Nacional e me lembro garoto ainda, que era tudo muito acalorado, tinha disputa, tinha tapa na mesa, mas, sabe, isso faz parte do regime democrático. Deputado, eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre a articulação no Congresso Nacional, aproveitando a presença do senhor aqui. Bom dia, primeiramente, obrigada pela participação. Nós demos agora há pouco uma informação que o governo deve apresentar amanhã para o Congresso Nacional o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A gente está falando de uma das prioridades do governo agora para 2025. E muito tem se questionado a respeito do desafio da nova ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, para conduzir essa articulação em relação a essa proposta no Congresso Nacional. Como é que está o ambiente para receber esse projeto de lei? A oposição já está fazendo muita barreira, já está colocando obstáculos para que ele avance? Como é que está a situação por aí, para a gente ter uma noção da temperatura? Olha, o presidente Lula, no final de 2022, montou a equipe de transição. Eu fui um dos convidados pelo Paraná, estive lá participando. Eu me lembro que naquela época já se discutia, já se pensava nessa ampliação, né, da isenção do pagamento de imposto de renda para uma faixa de renda muito maior. Algumas medidas foram feitas já nos primeiros anos, mas agora a gente tem uma grande medida, né, um grande patamar de isenção. Eu sinto no Congresso Nacional um clima muito favorável para aprovar essa medida, inclusive com as compensações necessárias que tem que ter para o devido equilíbrio fiscal. O governo vai abrir mão de uma parte da sua arrecadação isentando quem ganha até R$5 mil, o que é muito justo, necessário. É uma medida que vai aquecer a economia. Essas pessoas não vão guardar o dinheiro embaixo do colchão, elas vão gastar esse dinheiro no comércio, na indústria, na agricultura, que estariam pagando de imposto de renda. Mas, em contrapartida, o governo e o Congresso têm que encontrar uma solução de quem ganha muito. Aí nós estamos falando muito mesmo, viu? Nós não estamos falando dos ricos, nós estamos falando dos milionários, dos bilionários. Eles precisam, sim, pagar uma taxa de imposto maior do que pagam hoje, até porque alguns não pagam quase nada.
Isso é inaceitável, isso não é razoável, que quem é bilionário não pague quase nada proporcionalmente a quem ganha R$5.000, R$4.000, R$6.000. Então, essa mudança, eu estou muito confiante que ela vai ser aprovada pelo Congresso Nacional e o quanto antes, porque é uma medida que há muito tempo a gente constrói ela dentro do governo, a gente cobra, a gente busca encontrar o ponto de equilíbrio e eu acredito muito que o ministro Haddad encontrou essa solução. Agora, deputado, essa taxação dos mais ricos ou dos milionários, como o senhor chamou, seria suficiente para fazer esse efeito de compensação para a isenção até R$5.000, na sua avaliação? Sim, o ministro Haddad, inclusive, apresentou, no final do ano passado, acho que foi ali em novembro, quando foi anunciado aquele pacote de ajuste, de limitação no crescimento de algumas despesas, ele já mostrou que com muito pouco mesmo, de uma parcela muito pequena da população, eu acho que não entra nem os milionários, nós estamos falando só dos bilionários. Então é uma parcela muito pequena da população que não paga quase nada, que faz todo o malabarismo ali contábil, tributário, que agora passaria a pagar um pouquinho, mas esse pouquinho, como é de uma faixa de renda de quem detém 50% da renda nacional, 1% da população detém 50% da renda nacional, então aí acaba compensando a isenção de um número muito grande de pessoas que ganham até R$5.000 e que não vão mais pagar imposto de renda. Agora, deputado, para além da ampliação da faixa de isenção, para quem ganhar até R$5.000, que é uma prioridade, como eu disse, do governo, e também uma das pautas mais caras para o PT, que outras propostas, que outras pautas devem receber mais o engajamento do partido para avançarem agora em 2025? Tem uma questão que é urgente, Nós temos que aprovar o orçamento. O Congresso Nacional, a Comissão de Orçamento, não cumpriu ainda essa tarefa. Eu sou um dos 3 deputados do PT, que é membro titular da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, e a gente está lá toda semana protestando, sensibilizando, alertando os outros deputados, deputadas, senadores e senadoras que o país não pode entrar, daqui a pouco, abril, sem ter um orçamento de janeiro a dezembro do ano de 2025 aprovado. Então, eu acho que essa é uma medida de extrema urgência. E tem medidas que não podem prosperar. Uma delas, a gente não trabalha só a favor, a gente trabalha também contra aquilo que é absurdo e equivocado. Uma que não pode prosperar é essa ideia criminosa, insana, de anistia. Não vai ter anistia. Eu acho que o fracasso das manifestações ontem prova que, inclusive, grande parte até mesmo do bolsonarismo não compactua com essa ideia de anistiar quem tentou dar um golpe, quem tentou destruir a democracia do país, quem tentou dar sequência a um plano que era para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do TSE, Alexandre de Moraes. Então nós vamos trabalhar para aprovar algumas coisas, mas a gente está mobilizado também para não deixar coisas absurdas como essa ideia da anistia prosperar ali no Congresso. O deputado, para que essas propostas possam avançar, é claro, tudo depende muito também do orçamento, como o senhor destacou, mas as alianças do partido e notadamente do governo também precisam caminhar um pouco mais ao centro, até para um enfrentamento da direita mais extrema. Como é que o senhor vê essa possibilidade de o PT se aliando um pouco mais às siglas de centro para ter uma governabilidade maior? Olha, eu sempre trato e compreendo as coisas de maneira bem distinta. Uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. O PT é partido de esquerda, seguirá na esquerda, dialogando com a esquerda e, é claro, pontualmente em questões eleitorais, fazendo alianças com o centro, até com a direita, como já fez recentemente em vários municípios do Brasil afora, inclusive em alguns estados. Agora, o governo é outra coisa. O governo já é um governo que tem uma participação efetiva do centro, da centro-direita do país, inclusive compondo os ministérios. A presença do PSD, a presença do PP, a presença do MDB, do Republicanos dentro do governo, já há muito tempo, do União Brasil, caracteriza isso. A nova mesa diretora da Câmara,
e eu não estou falando só pelo perfil dos representantes, pelo perfil do novo presidente Hugo Motta, mas pela maneira como ela foi eleita e escolhida, onde o PT, diferente de 2 anos atrás, agora foi muito necessário, que havia uma divisão dentro do centro, havia 3 candidaturas, então o PT, junto com o PL, inclusive, foram o fiel da balança. Então a gente ganhou um espaço de poder muito maior agora nesses próximos 2 anos, inclusive tendo um deputado nosso, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, ocupando a primeira secretaria da Câmara dos Deputados, que depois do presidente eu considero o cargo mais importante da mesa diretora. O PT vai presidir 4, 5 comissões, das mais importantes novamente, então nós temos ali uma condição de diálogo, de entendimento que eu avalio melhor do que já foram as boas condições nos últimos 2 anos. O governo aprovou muita coisa importante nos últimos 2 anos, apesar de um ou outro sobressalto. Deputado federal Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan. Bom dia ao senhor. Bom dia, boa semana a todos. Paz e saúde.